Pessoas, então vamos lá retomar, né? Ela mesma, maravilhosa. Gente, então vamos voltar para o Weber e vamos ver o que a gente consegue avançar hoje em relação a esse conteúdo, né? Nós já falamos sobre justamente essa questão de que para o Weber nós precisamos então de constituir lideranças, e essas lideranças vão agir, né, muito próximos às formas de dominação, né? E as lideranças então elas vão agir de maneira tradicional, e a gente consegue visualizar isso principalmente em comunidades tradicionais, né, como as indígenas e quilombolas, né, e também em povos de terreiro e por aí vai, né? Aí nós vamos ver a figura, por exemplo, né, do cacique e do pajé nas aldeias indígenas, como também nós vamos ver a figura de babalorixás, de pais e mães de santo nos terreiros, né? E isso diz respeito à forma tradicional. E essa liderança tradicional também é exercida em outras instituições. Eu trouxe antes o exemplo, né, do Papa, e também nós podemos observar em algumas comunidades, em cidades especificamente, né, menores, a figura de lideranças religiosas, como padres, pastores, dentre outras, né? E por aí vai. E eles vão, de certa forma, também serem ou não atribuídos dessa figura carismática, né? E nós podemos observar essa questão da liderança carismática não só nas lideranças políticas, né? Mas nós podemos observar, por exemplo, em figuras ali que estão trabalhando na mídia, né? Por mais que elas sejam controversas, né, em termos da visão social. E aí, nós podemos colocar, por exemplo, a questão da Silvia Alves, né? Ela se tornou uma parlamentar através da questão do carisma e da alta aceitação popular. Ou seja, né, por mais que muitas pessoas não vão achar que ela tenha carisma, ela vai chegar ao poder político justamente porque ela foi reconhecida socialmente como alguém que é influente, né? E aí a gente vai ver figuras como o Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, né, que é o melhor exemplo para isso aqui, o Bozo, né, que tem carisma sim, né, por mais que nós, no geral, achamos que ele tem o carisma de uma porta, mas ele teve uma alta aceitação social, né, por isso que ele chegou à presidência da República, né. É claro que é daquele jeito assim, é aquele humor de tiozão, né, então são piadas que definitivamente para nós não fazem sentido porque elas vão mexer com o pior da sociedade, que é justamente com os aspectos reacionários. Oi? Só não desculpe porque você é feia. Não. Que engraçado. O tiozão do WhatsApp. É basicamente coisas desse tipo, né? Daquele jeito eu tive um deslize de ver uma filha mulher, preferia que o meu filho fosse morto, aí ele ser gay e por aí vai, né? Então, isso aí vai mexer com todos os preconceitos, né, sociais ali possíveis, né? E definitivamente, para quem é atingido, né, e são grandes grupos da população, as partes atingidas, não vai ter graça alguma. Fascismo também é uma questão é um movimento de massas, né? Fascismo é um movimento de massas e, claro, que nós estamos falando sobre autoridades e lideranças ali, que elas são, dentre outras coisas, tidas pela população como lideranças carismáticas, né? Então o próprio Hitler e o Mussolini, eles tinham essa visão carismática. E, né, nos estudos sobre a questão do populismo, tanto o populismo tradicional como o populismo de direita, né, vão entrar essas questões do carisma, né? E lembrando que essas aqui são categorias do Max Weber, né, um dos pais da sociologia moderna. E aí, deixa eu voltar o slide aqui, né? Nós vamos ter a questão da liderança exercida pela autoridade, né? E essa liderança muitas vezes ela é revestida pela ocupação de uma determinada posição ou cargo social que vai revestir então a pessoa com essa autoridade. Por incrível que pareça, até eu que sou um Zé Ruela, né, acabo tendo essa possibilidade de certa forma estar aqui com vocês como uma liderança, né, pela questão da autoridade. Embora a autoridade que eu tenho é nenhuma, né, e o carisma muito menos, e a liderança piorou ainda. E aí, gente, é justamente essa questão de que determinados pontos onde, que você ocupa vão poder, né, vão te atribuir esse aspecto da liderança, né? Geralmente, assim, eu tenho essa concepção freiriana de educação que ela vai e vem, né? Tanto eu aprendo ao ensinar, como eu aprendo ao ensinar, como também ensino a aprender.
né? Em resumo, e também tem essa ideia de circularidade dos conhecimentos, né? Que vai vir do Ailton Krenak, do Antônio Bispo, inclusive em uma perspectiva contracolonial e que vai discutir essa questão da europeização, né? Que cria uma questão de primeiro, uma troca desigual e ao mesmo tempo ela que seria um tanto quanto linear, né? É daquele jeito assim, eu falo, vocês escutam, e é isso, né? E aí nós não trabalhamos com educação bancária aqui, né? Nós trabalhamos com educação que, dentre outras coisas, ela tem que ter a função de emancipar vocês. E é isso que o Paulo Freire vai falar, né? E aí eu não entendo por que o pessoal vai justamente demonizar o Paulo Freire, sendo que ele está falando um negócio. Gente, vamos ser mais humanos ali e entender que nós estamos fazendo trocas, né? Independente se tem alguém com um grau de formação mais alto e outro ali com um grau de formação mais baixo. No fim das contas, todo mundo tem capacidades e conhecimentos ali que eles são únicos. E eles vão vir de diversas fontes, dentre elas a vivência, né, a própria convivência com algumas pessoas ali que vão trazer sabedoria, parte delas ancestrais, e outras epistemologias também, né? Essas experiências caracterizam a violência epistemológica, né? Justamente. E outra coisa, a gente também vai visualizar as coisas que nós estudamos na sociedade. Então, eu acho que a principal função que nós temos aqui é justamente essa ideia de termos um pensamento crítico. Então, por isso que nós também temos que compreender, né, os clássicos, mas ao mesmo tempo não ficarmos, né, retidos e detidos a eles, né? Nós precisamos ir além, até porque os clássicos, eles são clássicos porque eles estão aí há algum tempo e as sociedades mudaram, então nós temos que adaptar tudo isso. Aí o Weber vai falar também, né, sobre essa especificidade do Estado Nacional, sobre a questão dos governos, eles então acabarem exercendo, né, dada essa questão de pessoas dominando pessoas, justamente o monopólio legítimo do uso da força. Mas essas pessoas, em tese, elas teriam justamente essa capacidade de liderança, né? Seja baseada na autoridade, seja baseada no carisma ou na tradição, né? Lembrando que elas acontecem por mais de uma vez, né? Vamos colocar, por exemplo, uma questão das lideranças ali tradicionais. Nós temos algumas sociedades que principalmente algumas sociedades indígenas, né? Algumas aldeias indígenas, que elas vão trabalhar com a ideia de que se uma pessoa nasce com deficiência, né, essa pessoa ela deve ser eliminada porque ela seria um problema social para aquela comunidade, né? E isso é algo que nem mesmo o Estado brasileiro consegue intervir, né? Já que é uma prática ali que ela vem da tradição. Hoje em dia, nós mesmos já questionamos essas questões, né? E mesmo dentro do movimento indigenista também já se questionam, né? Lembrando que são ali tradições que elas são seculares, né? Por vezes milenares. Então, todas essas questões, e elas são um tanto quanto controversas, elas vão entrar justamente nessa força que é atribuído a essa questão da liderança das políticas ali constituídas, né? E no século XXI, nós vamos discutir bastante como essas questões acontecem. Só que, por vezes, a gente acaba indo por uma ótica de uma perspectiva liberal de direitos humanos, né? Que é o que está aí desde a Declaração Universal de Direitos Humanos e, claramente, a nossa Constituição, né? Que é fortemente influenciada por ela. E por outras constituições liberais, como a alemã, a espanhola e a portuguesa, né? Então, nós vamos ter, justamente essa formação de estados que eles são basicamente neoliberais, por causa justamente dessa influência, né, do pensamento neoliberal político e institucional. Lembrando que ele é bastante diferente do econômico, podendo, por vezes, ser mais humanitário ou mais formal, né, predatório, e aquilo que o Weber critica bastante, né, burocrático. E aí, então, né, nós vamos ter essa atribuição do monopólio do uso da força aos estados, né, encarnados ali na figura dos governos e da própria norma, da própria lei, né. E aqui nós vamos então ver essa ideia de que os estados eles são tidos, então, e o Weber é um dos teóricos do estado, como uma comunidade política humana, né. Então nós estamos falando sobre justamente essa questão de que o poder vai ser exercido dentro desse espaço aqui, né? E aqui, então, nós vamos sempre ver esses grupos em disputa.
o Weber já vai cantar essa pedra, né? De que os grupos sociais, eles estão ali em disputa para ver quem consegue dominar o poder e, de fato, também, né, ali ter a frente do Estado, né? Nós observamos isso principalmente por causa da questão da ascensão conservadora, né? Nós temos visto, né, falas, inclusive, de pessoas ligadas às religiões falando que eles vão, então, né, de fato, tentar influenciar a vida política, né? Por mais que eles venham e partam de uma visão ali restrita em relação às liberdades individuais, né? E aí nós vamos ver aqui no Brasil uma mistura muito louca de neoliberalismo ou ultraliberalismo com uma possibilidade ali, né, de ação teocrática, né, principalmente a partir justamente da... Gente, agora fugiu da cabeça, só vem pedagogia do oprimido na cabeça, mas não é isso que eu quero falar. Teologia da prosperidade, mas na verdade, atualmente nós estamos falando sobre outro tipo de teologia, que é a teologia da dominação, que é justamente uma das linhas que estão se estudando a expansão do pensamento neopentecostal na sociedade brasileira, né? Então são duas perspectivas. A primeira é a teologia da prosperidade e a segunda é a teologia da dominação, em contraposição a algo que foi tido lá no passado, né, que é a teologia da libertação, aquela parte de pessoas ligadas à parte progressista do cristianismo, da Igreja Católica, como o Leonardo Boff, né, e também Gente, hoje eu tô com a memória boa, viu? O que escreveu 1492, a conquista do Argentina, Henrique Dussel, né? Então nós estamos falando sobre pessoas que vão partir, né, principalmente a partir da filosofia política, né, de um pensamento que vai tentar a emancipação humana, né? E na verdade, atualmente são pensamentos ali ligados justamente ao capitalismo, né, de tipo neoliberal, como também a perspectiva, né, de superacumulação que vai derivar dele e de meritocracia e outros debates ali que eles são tipicamente neoliberais contemporâneos, né? E ao mesmo tempo nós também vamos ver, né, uma influência muito grande dessa ascensão conservadora, né, que são não só governos conservadores por todo o mundo, né, como também, né, vários grupos ali que vão trazer os discursos e as práticas reacionárias, né, inclusive incorrendo em crime em determinados lugares ou atropelando justamente garantias legais, né, como tem sido o caso aqui no Brasil, é justamente contra aquilo, né, que nós temos aqui discutido e tentado lutar na medida do possível, né? É justamente esse aspecto e essa influência da questão reacionária na vida social. Além disso, nós vamos observar que, para o Weber, uma categoria que é fundamental é a de dominação. E ele vai trazer, né, alguns aspectos que ele já havia trabalhado com a questão das lideranças, né? E aqui nós destacamos o tradicional e a carismática, que eu acho que já está, de certa forma, explicado, como também vai trazer a questão de dominação legal, né? E por vezes é justamente isso que acontece na vida das pessoas. A dominação legal vai vir através do poder político se articulando ali na hora de formulação das normas sociais, né? Essa lei que está passando aí para justamente tentar criminalizar, né, qualquer porte, ou tipo assim, qualquer posse e em qualquer quantidade de, seja qual droga for, qual entorpecente for, né, é uma forma de o poder político influenciar e tentar normatizar a nossa vida de uma maneira punitivista, né, de uma maneira reacionária, mas de uma maneira legal, né? E aqui é onde a gente entra naquela discussão, né, da diferença entre o direito e a justiça. O direito, ele é a norma positivada, né? O direito, ele é a norma positivada, a norma jurídica que é justamente aprovada, né? Seja na forma da Constituição, seja das leis ordinárias, né? E estatutos, códigos e toda a normatividade brasileira, né? Para colocar diretamente na nossa questão. Ou seja, tudo que é aprovado ali é normatizado. Quando sai uma resolução aqui da UFG, por exemplo, né? Pode ser uma resolução ali que sai da Faculdade de Ciências Sociais. É uma norma. Então ela acaba se fazendo cumprir dentro de um determinado espaço, tendo uma determinada normatização, né? Vamos supor que o UFG ela vai falar, né, lançar uma norma ali para que se tenha então uma política alimentar e de qualidade
né, alimentícia no RU, né? É uma política que ela afeta a comunidade acadêmica da UFG em específico, né? Então ela vai ser praticada aqui dentro e ela acaba sendo uma norma, né? Ela acaba se fazendo valer pelo peso normativo. E aí nós podemos também ver isso aqui sendo utilizado de maneira arbitrária, como esse exemplo. Mas eu posso ir um pouquinho mais atrás e nós vamos observar isso aqui no Ato Institucional 5 da ditadura militar, né? Ato extremamente restritivo que solapou, né, diversos direitos civis ali, né? Impediu as pessoas, inclusive, de terem garantias da sua cidadania e veio através de uma via legal, né? Então foi algo que foi instituído ali, por mais que através de um golpe de Estado, né? Mas ainda assim, a partir do momento que aquele grupo estava exercendo o poder, eles transformaram aquilo ali e foi a lei que passou a valer, né? Acima da Constituição, que era vigente até 1964, né? E o sistema político também, que era estruturado até ali. Então, isso acaba mostrando essa força que as leis, né, e que o domínio legal ele tem sobre as populações. O Weber foi um dos primeiros a chamar a atenção para isso. E aqui nós vamos justamente falar sobre, puxando essa questão da dominação, a partir da ótica do Norberto Bobbio, né, sobre como se existem, né, 3 tipos de poderes na sociedade, que nós já havíamos discutido, e eles vão se articular dentro de sociedades que elas são basicamente desiguais, né? Então algumas pessoas, elas de fato vão ter ali melhores condições por deterem esses poderes aqui, né, para justamente administrar e determinar a vida social e política, né? E aí é aqui que nós vamos ver então algumas distinções. Quem detém o poder político, né, geralmente são os grupos considerados fortes em contraposição aos grupos que são considerados fracos. E o poder econômico é baseado justamente em quem detém o capital, né, detém as riquezas, né, que são justamente aquelas pessoas que são tidas como ricas, milionárias, bilionárias, né, e principalmente as bilionárias, né, que são boa parte de pessoas que são historicamente herdeiras, né. Nós acabamos de ver que, se eu não me engano, é em uma região da Itália. Eu tenho quase certeza que é uma região da Itália mesmo, né? As pessoas que são herdeiras na atualidade, bilionárias, elas são desde 1400 e alguma coisa. Depois eu vou procurar essa reportagem e mandar para vocês. E aí nós vamos observar que essas desigualdades, elas são então históricas. Não é à toa que lá atrás o Rousseau está escrevendo um tratado sobre a desigualdade entre os homens, né? Lembrando que nesse momento a própria declaração feita na Revolução Francesa foi a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? Ou seja, nesse momento nós tínhamos as desigualdades ali de gênero sendo também escamoteadas, né? E aí vai ter o negócio da liberté, igualité e fraternité, né? Mas só para quem não é colonizado, só para quem não está escravizado do outro lado do Atlântico, né? Então é isso. E de certa forma isso chegou para nós também, né, como ideais, né, mesmo ali no movimento ali das independências, né, mas ficou. E outra coisa, alguns grupos eles detêm não só o conhecimento, né, que é por isso que nós estamos nessa camada das elites intelectuais, lembrando sempre que baixo clero para manter a humildade, né, porque não só detemos o conhecimento, como também a possibilidade de formação pública, né, e aí, nesse ponto, então vai haver uma diferença entre as pessoas que detêm o conhecimento e as pessoas que ou não o detêm ou são excluídos deles, né? Aquilo que o Bob vai chamar de ignorantes. Não no sentido de que eles não têm o conhecimento e então eles são obtusos, né? Ou seja, são burros. Não é isso. A questão é de que algumas pessoas têm acesso a um conhecimento técnico, um conhecimento formal e de um grau acadêmico, como nós, por exemplo, né? E outras simplesmente não têm. Lembrando que, por mais que se haja uma política universalista de educação no Brasil, nós sabemos que há o que se questionar em termos de qualidade, em termos de estrutura, né? Até mesmo a questão do livro didático e do que tem sido escolhido para atuar em sala de aula é questionável, né? Lembrando que nós temos essa questão de uma educação que ela é para o trabalho. E é por isso que nós temos um foco tão grande em português e matemática e não nas matérias reflexivas, né? Para ir para aquilo que o Gramsci vai chamar de educação propedêutica. Ou seja, uma educação que ela vai te trazer para a erudição, para as artes, né? E que vocês, então, nós no caso, né, seríamos educados muito mais
do que para a questão apenas, né, do trabalho, né, para aprender técnicas e coisas do tipo. Também, claro, né? E é isso que é a educação propedêutica que o Gramsci vai propor, né? E outros autores também vão trabalhar com essa categoria. E aí, então, nós vamos ter essa ideia de que o poder é justamente a encarnação da ação do Estado, né? Como sendo o detentor do uso da força. E essa força, como eu disse para vocês, não necessariamente a força física, né, do Estado, ou seja, as forças de segurança pública para se manter a ordem, mas também o próprio sistema judiciário, né, sendo ele um poder, ele vai acabar, através da regulamentação das normas, né, junto ao legislativo, por exercer o poder na população através do controle da lei e da ordem, né? E é aqui que nós vamos ver, então, o Foucault também falando sobre o peso das instituições, isso aqui, né? E trazendo também a questão do vigiar e punir como sendo importante para justamente se ordenar a sociedade, né? E é aqui, então, que nós vamos ter uma sociedade disciplinar. E aí eu lembrei o nome do outro autor lá, né? Que creio que foi com vocês que eu havia esquecido, né? É o Gilles Deleuze, né? Ele vai falar sobre sociedade disciplinar, né? E aí justamente são autores ali que estão falando sobre mecanismos de controle social. O Foucault vai trazer a categoria do biopoder, né? Que é o controle e amansamento, né, dos corpos, né? Ou seja, o Estado e as instituições, eles vão querer trazer corpos dóceis e domináveis, né? Como o Deleuze vai falar sobre toda essa estrutura do controle, né? O controle dos comportamentos, do controle das ações, e isso vai vir através tanto das instituições como também da própria ação social, né? E eles vão sempre trazer, então, essa questão da reiteração, da legitimação, né, que as instituições sociais vão ter ao longo do tempo, né? E aí, gente, é onde nós entramos, né, na discussão formal sobre as diferenças da ciência política e da filosofia política, né? Quando nós falamos sobre ciência, nós temos uma série de pré-requisitos ali que vão diferenciar uma área do saber de outras áreas, né? Dentre elas é se ter um objeto de estudo. A ciência política estuda, antes de mais nada, o poder, em específico, o poder político, né? Também estuda as instituições políticas, principalmente o Estado Nacional e todo o seu arranjo institucional, o seu corpo político, dentre outros, né? E aqui, então, nós estamos falando sobre uma matéria que ela vai estudar, então, formas de governo, Estado e seus processos ali organizacionais, mas antes de mais nada ela vai focar na questão do poder, mas ela vai focar na questão objetiva do poder, né? Agora, a filosofia política, a ela é permitida, dentre outras coisas, algumas divagações ali, não necessariamente teóricas, né? Como, por exemplo, se nós formos olhar nos filósofos políticos clássicos, né, nós vamos observar ali que todos eles vão partir de um momento no qual nós não tínhamos o Estado, nós não tínhamos a sociedade civil, né? Isso é uma abstração teórica que eles fizeram para tentar entender em qual momento nós vamos ali fechar um grande acordão e vamos criar um Estado-nação, né? A sociedade civil e a sociedade política. E aí o Wolfmer, ele traz algumas definições, né, sobre essa questão do Estado. O Estado, ele tem justamente essa função de evitar, dentre outras coisas, que nós nos autodestruamos, né? Ou seja, vão controlar os interesses, vão controlar toda essa diversidade e pluralidade social e justamente as demandas que vão partir não só dos indivíduos, como também dos grupos, né? Já que boa parte das pessoas, elas vão se organizar de uma forma ou de outra. Aqui, por exemplo, né, vamos colocar algo que é possível de nós observarmos na nossa vida. A categoria técnico-administrativos e em algumas universidades onde o sindicato não é vinculado ao PT, né? Estão em greve por reivindicações de direitos trabalhistas, né? E por reestruturação do plano de cargos e carreiras e por aí vai, né? E aí nós vamos então observar que isso tudo é
algo que acontece em diálogo com o Estado, né? E a sociedade civil organizada ali politicamente para se fazer pressão. E essa pressão está sendo feita através da paralisação das atividades, ou seja, da greve, né? E aqui nós vamos ver então que o Estado ele tem que lidar com esses interesses antagônicos. Sabendo que é uma categoria que ela é socialmente importante e numericamente expressiva, o Estado vai ter que negociar e vai ter justamente também que fazer com que a burocracia, né, ela entre em contato com essas lideranças políticas que estão representando as categorias, mas também com esses trabalhadores da área da educação, né? Só para que vocês consigam, então, visualizar isso que o Okmer está trazendo de uma certa forma. E aí, né, aonde há uma governança política, nós temos um Estado. Porque essa governança política, ela vai partir, antes de mais nada, de um determinado povo. Então são pessoas ali que, de certa forma, elas vão ou fazer uma representação desse povo, né, como é o nosso caso, ou elas serão um grupo ali que, em determinado momento, eles se autoproclamaram como aptos a isso, né, como nós observamos, por exemplo, nas monarquias, né, mesmo as que ainda existem. No passado nós tínhamos aquela ideia de direito divino dos reis, uma herança ali de alguns povos da Bíblia, não sei o que lá, eu acho que era de Abraão, eu já falei sobre isso e eu nunca lembro e é sobre isso, né? E ao mesmo tempo, esse determinado governo, dentro de um território, ele vai exercer a política em relação a outras pessoas, ou seja, o controle de pessoas por outras pessoas, né? E há então, geralmente, essa possibilidade aqui de delegação do poder. Lembrando que, principalmente na modernidade, né, todos os países são estados-nação. E boa parte deles são repúblicas, né? E uma parte também considerável de repúblicas democráticas. E é a partir dessa organização política, né, que constitui-se também uma governança, é que se constitui, né, uma carta ali eu falo carta, mas eu poderia usar melhor, né, uma gama de direitos e deveres, né, que essa população possui ou ao qual ela é obrigada, né? E é aqui que nós estamos falando, então, sobre a constituição da cidadania. Então, ser cidadão ou cidadã de uma determinada nação quer dizer que nós estamos ali, então, como pessoas que são dotadas de direitos, mas também que nós temos os nossos deveres sociais. E aí, então, nós vamos observar que tudo isso aqui, a parte, né, justamente da aplicação da política. Essa aplicação da política vem através de normas sociais. Ou seja, não podemos matar, roubar e sequestrar os colegas, né? Porque a lei assim não o permite. Ao mesmo tempo, também os colegas não podem nos matar, nos roubar e nem nos sequestrar. Quando a lei funciona, é uma maravilha, né? Mas quando ela não funciona, aí temos um problema. E aí, nós sempre vamos ter essa questão das massas e da população como justamente sendo quem confere a autoridade, quem confere a legitimidade e quem constitui ou desconstitui os governos, né? E isso é o que, de certa forma, diz respeito à questão da soberania. Esses termos aqui, eles são ligados à questão dos estudos sobre o Estado. Eles são um tanto quanto corriqueiros, né? E a gente acaba ouvindo muito, né? Um deles é a questão da governança, né? Dos governos. Ou seja, nos regimes representativos, nós estamos falando dos grupos ali que ou eles são eleitos, né, ou eles passam por outros processos políticos ali, no qual eles são então dotados, né, são dotados da capacidade de exercer a política, né, e eles que vão tomar as decisões e vão também escrever ou modificar as normas para justamente atuarem ali para regulação política da sociedade, como também para satisfação, né, e dosagem ali dos interesses dos indivíduos e dos grupos sociais. E a questão da autoridade, né, é justamente aonde é concentrado a competência para exercer o poder legitimamente constituído, né? E é por isso que a questão da autoridade ela é altamente ligada à questão dos governos e também a legitimidade também é atribuída à questão dos governos, né? Porque, no fim das contas, um governo, tendo a autoridade, ele dispõe do poder, né? Porque nós podemos falar também de algumas formas ali de governo que elas foram destituídas desse poder de executar as questões
sociais. Eu vou voltar no exemplo antigo, né, para a gente poder visualizar isso. A partir do momento que se instituiu o parlamento no Reino Unido, né, então a monarquia absolutista, ela perdeu o poder absoluto de simplesmente estabelecer suas vontades ali e de fazer com que a população fizesse o que eles determinassem, né? Então houve ali uma instituição que passou a controlar esse poder, né, que era atribuído justamente a essas monarquias. E as próprias monarquias, elas também tinham essa legitimidade que ela vinha, primeiro, né, por aquela ideia de direito divino dos reis, segundo, por uma questão ali também de que esses grupos eles teriam algumas competências e capacidades que outras pessoas elas não teriam. E depois o Locke vai massacrar isso aqui e falar que tipo assim, não gente, não é bem assim não. Não existe esses alecrins dourados que nasceram especiais não. As pessoas tiveram condições de se tornarem quem elas são porque elas são pessoas privilegiadas. Então elas tiveram uma formação que permitiu elas adentrar na questão das artes, da diplomacia, né, a partir dos estudos ali de línguas e coisa do tipo, das relações políticas, dentre outras. Ou seja, pessoas que foram preparadas para exercer isso aí, né? Mas qualquer outra pessoa, se tivesse os mesmos recursos, também poderia fazer igual, caso assim desejasse, né? E aí, questão do direito divino dos reis, teria aquele negócio, né, do sangue azul, né, que descenderia de outras pessoas. Lembrando que o sangue azul é justamente porque nossas vezes elas se apresentam para nós meio azuladas, né, principalmente em pessoas que têm a pele muito branca. Então, a ideia é de que o sangue era azul, daí na hora que você corta vermelho, de todo mundo. E aí, né, Glória Groove estaria orgulhosa, né, vermelho. Daí, não sei cantar, por isso que eu sou professor. E aí, essa perspectiva aqui vai partir justamente da definição do Anthony Giddens, né? Que vocês ainda vão bater muita cabeça com o Giddens. O Giddens, inclusive, ele é o responsável por essa definição moderna, moderna não, contemporânea, né? Porque o Giddens morreu tem pouco tempo. Da sociologia, né? No qual nós vamos ter ali na cabeça da sociologia Marx, Weber e Durkheim, né? Aí ele excluiu assim, deliberadamente o Simmel, que é um grande nome da sociologia por causa da microsociologia, né? Inclusive ele é o sociólogo basicamente mais lido nos Estados Unidos, então ele teve uma influência muito grande lá, né? Ele tem influência na microsociologia, como também ele é leitor ele foi aluno do Weber, né? E leitor do Marx. O Simmel. Eu esqueci o primeiro nome do Simmel. É Simmel. Escreve Simmel. Leitor do Marx e aluno do Weber. E ele é basicamente o grande nome da microsociologia. Então ele tem uma relevância muito grande. E aí é daquele jeito assim. Gente, o Weber, quando vocês param para ver, o cara era super legal. Né? Ele tinha outros autores ali que eram inclusive marxistas que foram alunos dele, né? E ele deu o maior apoio para que eles pudessem entrar na academia. Eu agora esqueci o nome de um deles, mas eu só sei que o Sir Wright Mills foi também um dos alunos de prestígio do Weber, né? Eu não lembro se é o Mills Não é o Mills que é marxista. Estou tentando lembrar o nome da criatura agora, que ele é famoso pra caramba. Os alemães, em resumo, né? E aí nós então vamos ver ali uma coexistência dos debates, né? Uma coexistência dessas discussões entre esses classes. É claro que eles vão ser críticos, né? E ácidos um em relação aos outros, né? E aí o Giddens foi justamente quem trouxe algumas dessas definições aqui e que nós estamos utilizando. As próximas também são ligadas à questão dos estados, do governo e do exercício do poder. A soberania, ela é vista principalmente em relação a um Estado-nação, como também em relação ao povo, né? O Estado nacional, um povo, ele é soberano quando ele tem a capacidade de instituir, né, as políticas que melhor lhe contemplem dentro do seu território, ao mesmo tempo que ele seja reconhecido lá fora, da forma como ele é, por outros estados que têm essa mesma competência. Ou seja, são soberanos para, inclusive, também o reconhecer como uma organização política e social, né, que atua, né, dentro dos seus conformes ali internamente, mas que também está sujeito ao direito internacional. Né? E aí nós vamos ter então essa questão de que a soberania ela é muito restrita ao âmbito interno, mas também na representação externa. Né? Quando nós paramos para pensar sobre essa definição da Constituição política dos Estados, nós temos que pensar o interno
né? Como também o externo. Então, é um espaço de exercício da soberania e o povo é soberano quando ele, de certa forma, tem a capacidade para se auto-organizar ali sem intromissões externas, né? E aí, nós vamos ter também a questão da cidadania. Como eu disse para vocês, a cidadania ela vai nos gerar possibilidades de termos, né, direitos, como também nós seremos obrigados pelos nossos deveres, né? E é aqui, então, que também vem outra questão da cidadania, que é a nossa inclusão dentro da sociedade política, né? É o nosso reconhecimento como agentes políticos e que também podem se organizar de forma socialmente política, né? Dentro de uma nação ou fora dela. Mas a cidadania ela é voltada para a questão interna, né? É claro que nós vamos ter, dentro da questão da cidadania, outros termos ali, né? Como a questão das pessoas apátridas, né? Elas, muitas vezes, elas então perdem a sua cidadania. E se vocês quiserem visualizar isso, assistam o filme O Terminal, com Tom Hanks, que de certa forma vai falar sobre essa questão da destituição, né, da sua cidadania, principalmente em alguns casos muito específicos, né? Vamos supor, o pessoal que saiu em determinado momento lá da Tchecoslováquia, né? Daí quando voltou só tinha a República Tcheca e a Eslováquia. Daí, tipo assim, a qual parte você pertence? Né? E qual a possibilidade de você ter uma cidadania de um determinado lugar? Né? Pensa o pessoal da Bósnia e Herzegovina também. E por aí vai, né? Uma questão também que é muito trazida, né, em relação à cidadania é justamente a negativa de certas cidadanias ali por grupos emancipatórios, né? Vamos colocar o País Basco mesmo, né, que ele se concentra principalmente na Catalunha e ele pede, né, ou pelo menos tem pedido uma separação e a libertação da Espanha. Então eles vão tentar, né, efetivar uma ideia de cidadania catalã, né, em contraposição a essa ideia de cidadania espanhola, já que eles estão ali ainda atrelados ao país, né? E é assim então que funciona a questão da cidadania. Nós vamos ter o reconhecimento dentro de um sistema político específico, né? Lembrando que as pessoas estrangeiras, elas são tidas muitas vezes como cidadãs de segunda classe, né? Porque elas até têm uma certa proteção quando elas estão em território estrangeiro, principalmente refugiados, né, pessoas refugiadas, né, mas ainda assim elas não dispõem de todos os direitos que uma pessoa que ela é cidadã nata de um determinado lugar pode usufruir, né? Como, por exemplo, se candidatar a certos cargos, né? No Brasil, por exemplo, nós não podemos ter pessoas que não sejam natas, né, como presidentes e presidentes da República. Só um momentinho, deixa eu falar com a professora ali. Não, tranquilo. Margarete não está nessa turma não, né? Não. Ah, sim, ele está procurando por ela. E aí, gente, outra questão que acontece, gente, é uma sexta-feira de manhã comum na UFG. Pelo menos nós não fomos ainda visitados pelos biquinhos, né? Então acho que por enquanto nós ainda estamos de boa. E é sobre isso e está tudo bem. E aí, gente, nós temos essa questão então da cidadania, eu não diria subcidadania, mas seria uma cidadania de segundo grau, né? Ou seja, você não vai dispor de todos os direitos ali. E nós não temos, por mais que a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, ela vai colocar que todos nós temos essa perspectiva, lá o Kant também vai colocar que nós somos cidadãos do mundo, né, remontando um pouquinho aos estoicos e a outras pessoas ali que elas vou justamente trabalhar com essas categorias do cosmopolitismo, né, de que nós então temos essas restrições políticas e elas são justamente feitas pela delimitação política dentro dessas fronteiras, né? E aí nós vamos observar que dentro do nosso próprio país, por causa das múltiplas desigualdades que nós temos aqui, nós também vamos ter pessoas que elas vão acabar com essa cidadania de segunda classe, né? Que é o caso das pessoas pretas, pobres, indígenas, acabam também que as mulheres, né, e vários outros grupos que eles são socialmente oprimidos, embora numericamente enormes, né? E aí então nós vamos ter essa questão da relativização
da cidadania quando ela é vista na prática, né? E que essa definição do Giddens aqui, ela é maravilhosa, né? Vendo pela questão formal, mas ao mesmo tempo vai faltar esse tchan, né? De ela ser de fato efetivada na prática, né? E aí, quando nós falamos sobre justamente essa questão dessas desigualdades, nós vamos olhar a produção acadêmica brasileira, principalmente a registrada pela CAPES e pelo CNPq, né? Uma boa parte delas é feita por mulheres, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos o funcionalismo público, né, nós temos muito menos professoras, né, no nível superior do que professores. Então nós temos disparidade de gênero aqui na universidade pública também, né? E no funcionalismo público, então, eu acho que eu não preciso nem me delongar, né? Porque os dados estão aí no portal da transparência, né? E com fé em Deus, em Oxalá, em ISIS, quem puder nos ajudar aí de cima, nós vamos ter nas empresas privadas também, mesmo o pessoal batendo pé. Nós justamente conseguimos avançar as políticas de gênero e raça também, né? Porque são coisas que estão faltando aí. Aí, tomara que dê tudo certo, né? Como diria um amigo meu, grito no cu e dedaria. Aí, gente, não que eu seja boca suja, boca porca, é porque é sexta-feira. É só por isso. Eu não costumo fazer isso em outros dias da semana. Só sexta-feira você chega além. Só sexta-feira, E olha que é sexta-feira de manhã, hein? Às vezes de tarde. Ah, hoje à tarde vai ser mais alegrinha, porque à noite eu não estarei aqui dando aula. Na prática, né? E aí, gente, a última categoria também que o autor, né, que o Borba selecionou para trazer sobre o Giddens, né, é justamente a questão do nacionalismo. Nacionalismo, gente, parece errado. Nacionalismo é justamente essa possibilidade, né, de nós termos ali, né, uma atribuição a uma comunidade política no qual nós nos reconheçamos como parte delas, né? Então nós temos, por exemplo, a nossa brasilidade. Cadê a nossa brasilidade? Né? E aí nós então temos símbolos que vão representar o nosso pertencimento a uma determinada nação. Aqui no Brasil, como por exemplo, nós falamos dessa questão da língua, né, que é esse português brasileiro nosso, maravilhoso, né, que a Lélia Gonzaga chama de pretuguês, com muita razão, porque a nossa influência dos povos africanos e principalmente dos povos indígenas é muito grande, né, para a gente não ter aquele português horrível e sofrido de Portugal. E dentro da nossa própria nacionalidade, nós temos a nossa regionalidade, né, nós temos, cadê a nossa goianidade? Nem todo mundo aqui é goiano, mas de pouquinho em pouquinho, quando a gente menos espera, a gente está puxando R, né, daí... comendo pamonha, empadão. E aí nós vamos ter a questão dos traços culturais, né? Seja a questão da culinária, seja a questão de algumas questões nacionais, que elas são mais amplas, como por exemplo o carnaval, né? Carnaval é uma grande expressão da nossa brasilidade, né? E aí nós vamos ter uma série de outros aspectos, né? Bandeira nacional, e a camiseta da seleção brasileira. A gente precisa... nós precisamos tomar isso de volta. O hino nacional e uma série de outras coisas ali que vão justamente reforçar essa ideia de que nós somos cidadãos dessa terra, né? E aí então a questão da nacionalidade, ela é justamente tida com, independente da nossa identificação ou não, né, com esses símbolos que eles de certa forma vão marcar a gente enquanto uma população, não vou dizer unitária, porque é um termo assim, acho que xoxo para falar sobre isso, mas falar assim, uma população que tem uma determinada coesão com base em determinados símbolos em comum, né? Mas e aí, é um termo ainda árido, né? Sociais, nacionalismo e perigoso. Nacionalismo, só que o negócio é o seguinte, o nacionalismo ele é uma via de mão dupla, né? Por mais que ele vá, esse aqui ficou desorganizado ali, eu esqueci de descer isso aqui. Foi o único slide que eu desci todos os outros, bonitinho, mas esse aqui eu esqueci. Mas é isso, depois eu vou ajustar ele na hora de mandar para vocês. Eu acho que eu já mando hoje. O nacionalismo é problemático pelo esporte chauvinista. Além da adoração pela cultura, tem a visão de que ela é superior à outra. O nacionalismo por si só. Isso. O nacionalismo por si só ele é algo comum a todas as nações. Só que, justamente o que você falou, quando ele entra nessa perspectiva chauvinista, que ele é levado aos extremos, inclusive de uma supervalorização desse povo, exaltando aspectos como a questão da raça, por exemplo, né? Isso foi feito lá pelo Hitler, como também uma questão de sentimento
né, estrangeiro, ou seja, xenofóbico, isso é o momento no qual o nacionalismo vira um problema, né? E aí ele vira um problemaço. E aí nós vamos verificar isso na atualidade justamente com as ondas antimigratórias na Europa e no Brasil também, né? Porque no Brasil a gente sabe muito bem que se a imigração não vier da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e coisas do tipo, né? Talvez Japão também, né? Ela não será bem-vinda no país. Se ela vier da Bolívia, do Haiti, né? Isso, da Venezuela, de outros lugares ali considerados pobres, né? Ou então dos países africanos, ela não será bem-quista. Até porque nós temos justamente ali, junto com a questão do racismo, do xenofobia, a questão do racismo aqui, né? Além disso, nós vamos observar que até mesmo de alguns grupos sociais, por algumas questões históricas, né? Há algumas divergências. Caso da Argentina. Então nós vamos ter ali relações bastante complexas que vêm justamente da historiografia da nossa região, né? Mas é isso. E olha que, por mais que eles elegeram o Milei, eu sou já há algum tempo pró-Mercosul e pró-Argentina, né? Pró-Mercosul já sou meu mestrado, né, gente? 2013, mais ou menos, 2014, eu fui entendendo melhor o Mercosul e falei assim, olha, o bichinho é bonitinho, né? Problemático. Mas a União Europeia também. Então é isso. Temos nossos prós, mas temos nossos contras. E é justamente isso. Gente, uma coisa que é reforçada também, né, porque nosso texto passa pela teorização, como ele também passa pela historicização, é que o Estado ele é um produto tipicamente da modernidade. Então, foi justamente uma mudança internacional muito brusca que vai trocar o sistema feudal pelo capitalista, vai trocar o sistema de estamentos pelo sistema de classes / estratos sociais, né? Atualmente a gente trabalha com estratos e classes como sendo mais ou menos a mesma coisa, e aqui nós vamos ter um pouquinho do Marx e um pouquinho do Weber. E acho que até eu vou dar algumas pitaquinhas ali. E aí, nós vamos ter então uma mudança total nos sistemas trabalhistas, nos sistemas produtivos, nas técnicas, nos saberes, né? Uma grande, não vou falar uma grande revolução, mas sim várias grandes revoluções que elas vão vir justamente dessa alteração no sistema dentro das nações e também aqui que vai reger as nações. Nós vamos ter uma escalada da própria globalização também, onde os povos vão entrar em uma acelerada conduta, né, no qual eles vão então acabar tendo choques culturais ali e vão se relacionar entre si, né? E um deles, né, e mais problemático, foi justamente o processo da colonização. E é aí, né, que nós vamos ver então, lá a partir do século XVII, entre o XVII e o XVIII, o estabelecimento formal desses estados nacionais. E é justamente aqui que nós vamos ver, né, que toda essa mudança que está acontecendo, principalmente ali na Europa, né, ela vai depois fervilhar para diversos lugares do mundo. E aqui nós também vamos ver dois grandes movimentos, e eles vão estar nas artes, vão estar nas ciências, que vão impactar todo mundo. O primeiro é o Renascimento, né? O Renascimento, se eu não me engano, é século XV, 14, 15, alguma coisa assim. E aí, do Renascimento, nós vamos ter o Maquiavel. E o outro é o Iluminismo. E no Iluminismo nós vamos ter os contratualistas, né? O Locke, Hobbes, Rousseau, vamos ter o Montesquieu, vamos ter o Diderot, vamos ter Francis Bacon, vamos ter, como é que chama? O René Descartes. Né? Não sei se é Descartes, sei lá, é francês, né? Nós não somos franceses, não temos que falar francês na hora dessa manhã. René Descartes. E aí, então nós vamos ter justamente essa perspectiva de que o Estado ele vai então se fundamentar de maneira formal a partir desse momento aqui. E o primeiro modelo do Estado que vai ter é justamente o absolutista. E aí nós vamos ter uma também tentativa de definição, né, do que seriam os Estados através do Tratado de Westfália, né, da Paz de Westfália, né, que é inclusive o marco das relações internacionais. E aí nós vamos observar que alguns critérios seriam ali necessários, né, para nós atendermos a ideia de que se eles existem, nós temos um Estado. Primeiro, nós temos que ter um território, né? E aí esse território pode ser enorme, pode ser bem pequeno, né? E esse território então pode ter também algumas expansões ali, né? Como eu disse para vocês, no nosso caso nós temos o mar territorial e também o espaço aéreo, né? Espaço aéreo todos os estados têm, mas nem todos têm mar territorial. Na Alemanha,
Né, Paraguai? Desculpa, Paraguai. Desculpa, Paraguai, sério, desculpa muito. Mas assim, a Alemanha não. Bem feito. E aí, gente, nós vamos observar então que há diversos ali elementos que compõem a questão do Estado. Do subsolo também, né? Inclusive eu tinha trazido o exemplo do aquífero Guarani, que vai demandar, inclusive, das nações ali que tem, né, isso no seu subsolo ali, né, em comum, que elas desenvolvam ali políticas para justamente coordenar, né, e limitar sua soberania sobre esse reservatório, né. Outra questão é o povo, né, e o povo é justamente as pessoas que são, né, passíveis de serem dotadas da cidadania, né? Então são pessoas que elas são ligadas à terra ali, são famílias e são justamente aquelas que vão dar origem à comunidade política de um determinado lugar, né? Ou seja, é uma população que ela vai se reiterar, né? Porque nós estamos aqui no Brasil e como brasileiros e brasileiras, porque outras pessoas, né, nos antecederam aqui no momento que eles falaram, é Brasil, hein? É Brasil, não é mais vice-reino, né? Como é que é? Vice-reino do Brasil, né? E aí, gente, eu acho que uma coisa que eu lembrei dessa questão do brasileiro é que brasileiro é o único nome, né, que acaba com o sufixo eiro, que é de profissão. Então, brasileiro era quem vendia para o Brasil. Isso é engraçado. Tipo, não tem uma questão do indígena que estava aqui antes. É da galera que veio roubar para o Brasil e ficou com o nome deles. Basicamente, para pensar, é isso mesmo, né? Porque... Oi? Os outros, os finais são todos diferentes. Os sufixos geralmente são enses, anos, né? Como é que é? Enses, anos... de trabalhadores, né? Uma simbologia muito humana. E olha pra vocês verem, né? Tipo, a linguagem, ela é algo bastante complexo, porque ela justamente vai carregar dentro da história do povo. Né? Inclusive por isso que muitos povos eles ou foram extintos ali, né, nos processos de escravização, de colonização feitos pelos europeus, ou eles, né, de certa forma tiveram ali alguns processos de aculturação ou de mesmo também tiveram ali através dos trabalhos dos antropólogos e das antropólogas, né? E por consequência da etnografia, da linguística, da etnologia, né, para justamente preservarem ali seus aspectos culturais. Porque tem povos que ainda hoje, né, eles não tinham registros escritos, né, apenas falados, né, que são transmitidos pela oralidade das suas tradições. Além disso, é justamente aquele espaço onde o poder político, né, encarnado na figura de Estado, ele vai ser exercido. Nós já falamos sobre essa questão da soberania, né? A soberania é tanto do Estado, né, que é uma representação política de um povo, como também desse próprio povo, né, que é soberano em tomar suas próprias decisões, né? Pelo menos deveria ser. Tipo assim, o Giddens falou, então... não, esse é o Ockmer, né? O Ockmer falou, então a água parou. Não vamos discutir com o Ockmer, ele está certo, né? Porque é isso, saímos agora de uma... Não temos uma democracia aqui, porque não temos uma democracia completa, como diria o Robert Dahl. Nós saímos de uma poliarquia, né, para uma tirania, vocês viram, né? Do nada. Em resumo, sabemos que todos esses autores aqui eles vão trazer a definição formal, né? Agora, se é assim na prática, são outros 500, e aí a culpa já não é nossa, né? E aí, então, nós vamos ter essa atribuição do capitalismo burguês europeu na formação dos estados nacionais e justamente dos sistemas políticos, né, para chegarem ao que nós temos hoje. E aqui, né, nós vamos ver então que não são aspectos ali de um encaminhamento evolucionário, né, evolucionista, né, lembrei de evolucionário aqui por causa do personagem da Marvel, do Alto Evolucionário. Mas aí, né, são meus problemas de adolescência tardia, então me deixem. E aí, gente, nós vamos ver então que nosso estado moderno de hoje, né, ou sei lá, estado contemporâneo, o pessoal vai chamar de estado moderno, né, podemos chamar de contemporâneo se a gente quiser, que é nosso mesmo, né? E aí, ele vai justamente partir de umas características que são muito próprias, né? Porque o estado moderno de hoje não é o estado moderno que foi fundado lá no século XVII, XVIII. Então nós estamos falando sobre, inclusive, sair de um estado que ele é fundado pelas monarquias absolutistas para outros estados que eles vão se constituir, dentre outras coisas, como repúblicas, em sua maioria,
né? Então, vamos ter também mudanças na questão do poder, dos direitos e deveres atribuídos ao povo, das próprias garantias ali e das constituições, que elas vão vir depois, principalmente da Revolução Estadunidense, né? Que o pessoal chama de americana, mas ela só aconteceu nos Estados Unidos. Então, temos um problema aí, né? A Revolução Estadunidense. Mas essa Revolução Estadunidense ela vai acontecer dentro das ondas revolucionárias liberais, burguesas, né? E aqui nós vamos ver, então, de certa forma, uma ruptura muito maior com o feudalismo que estava ali até então, né? Quantas horas, gente? 11h26. Vamos só finalizar isso aqui, vamos embora? Então, né? E aí, a outra parte da aula, nesse ponto eu vou gravar e ela vai ser entregue às 3 turmas comuns. Tá? Eu vou gravar, provavelmente vou colocar no YouTube, vou disponibilizar para vocês. Na próxima aula nós vamos entrar com a Vritz. Chega do Borba, cansei, né? E só para não desanimar vocês, mas tipo assim, com os meus complementos e coisa do tipo, mais de 50 slides. Na verdade já está chegando em 60. Porque toda hora eu falo assim, nossa, isso aqui é importante colocar. E vou colocar. Tipo assim, eu não sei ficar com o meu pensamento só para mim. Mas ao mesmo tempo, no fim desse slide aqui, eu vou estar falando sobre a diferença entre sistemas políticos, né, tipos de governo, tipos de governo, formas de governo, todas essas coisinhas chatas que eu já falei para vocês que eu não consigo decorar. É para mim a parte mais chata da ciência política e da teoria geral do Estado. Mas ela está aqui nos slides. Olha. Deus me livre, né? Depois eu vou passar também o slide com o sistema avaliativo. Esse eu já deveria ter colocado para vocês no sistema, né? Vou ver se eu entrego tudo hoje. E eu também vou ver se eu já entrego o plano de ensino de vocês, que ele está mais ou menos pronto. E é isso, é porque eu já entrego para a Mônica, já entrego para a Camila à noite também. Eu estou tentando lembrar, se eu não me engano é seminário e um questionário. É alguma coisa assim. É porque... Com certeza. Tipo assim, é muito difícil eu fazer uma atividade individual. Porque quanto mais grupos, menos atividades. Mas ao mesmo tempo também há uma divisão de trabalho para vocês. Gente, vocês estão num monte de disciplina, maçando a lama com esses clássicos aí. Então, na minha, talvez seja uma das que vocês vão passar pelos clássicos, mas a intenção é vocês irem para a parte contemporânea, principalmente contemporânea, a partir da leitura brasileira e latino-americana. É essa a nossa pretensão. Eu não só fiz estágio no ELA, não. Não só passei por lá, não. Tipo, aprendi alguma coisa e trouxe para a vida. Meu processo de esquerdização maciça veio do ELA. Né? O ELA é o Departamento de Estudos Latino-Americanos da UNB, viu? Só para constar. E foi o meu primeiro doutorado, né? Que eu comecei nas Ciências Sociais, Estudos Comparados sobre as Américas. Hoje eu tô na decadência, né? Tô na Sociologia. Eu não terminei o primeiro porque motivos de 2019, Bolsonaro, cortes de verbas, sem bolsa, mesmo tendo passado em quarto lugar, e aí, né, o programa era nota 4, agora eu tô nota 7. Na época não tinha política de cotas para bolsa, depois de 2020, e outra coisa, não é ela em 2019 que eu adoeci de transtorno de ansiedade generalizada. E aí, gente, tempos difíceis, né? E outra, eu passei todo o corte de verbas, né? E todas as manifestações ali, né? Por causa de todos os ataques contra a universidade pública em Brasília. Que delícia! Não, eu não passei em qualquer lugar do Brasil, eu passei na UNB. E é por isso que cada dia eu tô uma pessoa mais surtada e revoltada. Então, dá-lhe centralina, viu? Porque ainda bem eu não preciso mais do Rivotril, porque Rivotril toma dormir. Comigo é. E aí, gente, só para fechar. O importante é a gente seguir com o mínimo de equilíbrio, né? E aí, gente,
Eu acho que nós podemos fechar essa questão do Estado justamente porque ele é a organização política que ditou a nossa vida. Ele, no fim das contas, vai ser uma manifestação das diversas interações humanas, políticas e das transformações sociais. E em cada momento, né, ele vai ter as suas funções ali delimitadas conforme a sua própria funcionalidade também. Os Estados, eles têm uma finalidade política, né? E aqui nós vamos observar então que ele vai surgir na monarquia e hoje nós vivemos aquilo que chamamos de Estado democrático de direito, pelo menos nas democracias, né? E aí é o modelo ao qual nós estamos ligados. E todas elas vão ter justamente essa influência da burguesia europeia, né? Que foi importante para o firmamento do capitalismo, foi a partir da ascensão dela, né, que boa parte desses sistemas mudaram, como também, né, o sistema liberal clássico, né, e hoje nós temos uma outra vertente desse liberalismo, né, bem diferente, inclusive, do liberalismo clássico, que é a versão neoliberal encaminhando para ultraliberal, né, e um Estado com outras definições formais. E por hoje é só, pessoal.